Se eu fechar os olhos agora, ainda posso sentir o cheiro da terra molhada da minha infância. Posso ouvir o riso dos meus irmãos correndo pelo quintal, sentir o calor da minha mãe me abraçando ao fim do dia. Mas também posso lembrar do gosto amargo da fome, do medo e da solidão. Porque, para mim, a infância não foi um tempo de brincadeiras. Foi um tempo de sobrevivência. Me chamo Dona Célia e hoje sou uma senhora de 77 anos. Tenho filhos, netos e uma casa simples, mas aconchegante. Muitos olham para mim e veem apenas uma vovó tranquila, que gosta de costurar e contar histórias para os pequenos. Mas poucos sabem a verdade sobre o meu passado. Poucos sabem que um dia eu fui só uma menina assustada, de 7 anos de idade, arrancada dos braços da minha mãe para ser entregue a uma família que nem sequer sabia meu nome direito. Antes de continuar, eu quero saber de onde vocês estão assistindo esse relato. Vou ficar muito feliz em saber. Também peço para vocês se inscreverem no canal e curtir o vídeo. Isso me ajuda muito. A verdade é que eu nunca tive uma infância de verdade. Nunca soube o que era ter um brinquedo novo ou dormir sem preocupação. Desde cedo, aprendi que a vida não seria gentil comigo. Aprendi que a fome dói, que o trabalho cansa e que nem todo adulto protege uma criança. Cresci no interior de Minas Gerais, em um casebre de madeira que mal nos protegia da chuva. Meu pai era lavrador e minha mãe costurava para as vizinhas em troca de qualquer coisa que ajudasse na alimentação. Um pedaço de carne, um pouco de arroz, um punhado de farinha. Tínhamos dias melhores e dias piores, mas foi quando a seca veio que nossa vida desabou. Eu era a mais velha de 4 irmãos, todos pequenos, desnutridos, de costelas visíveis sob a pele fina. Eu ouvia minha mãe chorar baixinho à noite, enquanto meu pai, orgulhoso demais para admitir a miséria que nos cercava, apenas permanecia calado. As panelas vazias começaram a se tornar rotina. O café preto, sem pão, era nossa única refeição até a noite, quando às vezes conseguíamos um punhado de fubá para fazer um mingau ralo. Lembro-me do dia exato em que minha vida mudou. Eu brincava de boneca com um sabugo de milho no terreiro, quando ouvi minha mãe conversando com uma vizinha. A mulher falava sobre uma senhora rica da cidade que estava precisando de uma menina para ajudar nos afazeres. O pagamento? Comida. Um prato quente por dia e um canto para dormir. A vizinha olhou para mim e disse baixinho: "A Célia já é uma mocinha. Dá conta do serviço, sim." Meu peito apertou. Não entendi muito bem, mas senti um medo profundo. Naquela noite, minha mãe não conseguiu me encarar. Apenas me puxou para o colo e ficou me alisando os cabelos, com os olhos marejados. "Filha," ela começou, mas a voz falhou. "Você precisa ir." Eu congelei. "Ir? Ir para onde, mãe?" Ela abaixou a cabeça. Meu pai suspirou pesado. Foi a primeira vez que vi seu olhar derrotado. "A comida acabou, Célia," ele disse sem rodeios. "Não temos mais nada para dar para vocês. Se você ficar aqui, vai passar fome." Minha mãe apertou minhas mãos com força. "Lá, pelo menos, você vai ter o que comer, meu bem. Você é forte, minha filha." Forte? Eu só tinha 7 anos. Na manhã seguinte, antes que o sol subisse no horizonte, minha mãe me vestiu com minha melhor roupa. Um vestidinho remendado e amarrou meu cabelo com um laço desbotado. Colocou numa trouxinha minha única muda de roupa e me deu um pedaço de rapadura embrulhado num pano. "Para a viagem," ela disse, tentando sorrir. Eu não chorei. Eu não queria que ela achasse que eu não era forte. Mas, por dentro, meu coração gritava para que ela me segurasse nos braços e dissesse que tudo era um engano. Caminhamos até a beira da estrada, onde a vizinha me entregaria à mulher da cidade. Minha mãe segurou minha mão até o último segundo. "Se comporte, minha filha. Seja educada, obedeça, e logo tudo vai melhorar." Assenti.
Meu pai se afastou, incapaz de olhar para mim. Foi quando a mulher chegou. Ela desceu da carroça bem vestida, cheirando a perfume forte. Olhou para mim de cima a baixo e fez uma careta. Mas ela é pequena demais. Ela é forte, Dona Clarice. A vizinha garantiu. Dá conta do serviço. Dona Clarice revirou os olhos e puxou meu braço. Venha logo, menina. Minha mãe me soltou. Não olhei para trás. A carroça começou a andar. Eu queria ver minha casa uma última vez, mas o medo não me deixou. Segurei com força o pedaço de rapadura, como se fosse meu último pedaço de casa. Eu ainda não sabia. Mas aquela seria a última vez que eu veria minha mãe por muitos anos. A carroça balançava pelas estradas de terra, enquanto o sol queimava minha pele fina e cobria meu vestido de poeira. Eu não falava nada. Tinha medo de perguntar qualquer coisa para aquela mulher que me puxou sem cerimônia, sem um sorriso, sem sequer me chamar pelo nome. Eu me sentia como um animal sendo levado para um lugar desconhecido, sem direito a questionar. Meus dedos seguravam o pedaço de rapadura que minha mãe me deu. Era a única coisa que ainda me ligava à minha casa. Eu queria que aquela viagem nunca acabasse. Queria que, de alguma forma, a carroça desse a volta e me levasse de volta para os braços da minha mãe. Mas, no fundo, eu sabia que isso não ia acontecer. Depois de muito tempo, eu não sabia dizer quanto, mas já estava com fome e sede. Chegamos à cidade. Nunca tinha visto tanto movimento. Carroças, gente andando de um lado para o outro, mulheres bem vestidas, crianças brincando na calçada. Para elas, a vida parecia tão simples. Dona Clarice, a mulher que me trouxe, não perdeu tempo. Me puxou pelo braço e me fez descer da carroça depressa. Anda logo, menina. Não tenho o dia todo. A casa dela era grande, maior do que qualquer casa que eu já tinha visto. Portão de ferro, jardim na entrada e janelas tão altas que me davam a impressão de que nunca poderia sair dali. Meu peito apertou. Algo dentro de mim dizia que eu estava entrando em uma gaiola. Ao atravessar a porta, tudo era tão diferente da minha casa que me senti pequena, fora de lugar. O piso era liso e brilhante, diferente do chão de terra batida onde eu cresci. O cheiro era de comida fresca, mas eu sabia que aquela comida nunca seria para mim. Logo apareceu uma mulher mais velha, vestida com um avental branco e expressão cansada. Essa é a nova Dona Clarice? É. Pequena, mas vai ter que servir. A mulher suspirou. Me olhou com pena, mas não disse nada. Apenas fez sinal para que eu a seguisse. Onde eu vou dormir? Minha voz saiu pequena, tremida. A mulher hesitou. Depois apontou para um quartinho nos fundos. Quando abriu a porta, vi um cômodo apertado, sem janela, com um colchão fino no chão. Só. Nenhum móvel, nenhuma coberta. Aqui! Engoli em seco. No fundo, eu já esperava. Pode descansar agora, mas amanhã começa cedo. Ela saiu e me deixou ali, sozinha. Sentei no colchão, abracei meus joelhos e olhei para a porta fechada. O silêncio doía. Eu estava acostumada com meus irmãos brincando, com minha mãe cantando baixinho, enquanto costurava, com o barulho dos grilos lá fora. Mas ali só havia aquele silêncio sufocante. Minha barriga roncou. Não me deram nada para comer, nem um copo de água. Abri o pano onde minha mãe colocou a rapadura e mordi um pedacinho. Fechei os olhos e tentei imaginar que estava em casa, que aquilo era só um pesadelo. Mas o colchão duro embaixo de mim e o vazio ao meu redor me lembravam que não era. Quando a noite caiu, percebi que não tinha cobertas, nem travesseiro. O frio começou a tomar conta do meu corpo, e tudo o que eu podia fazer era me encolher no colchão fino e tentar me aquecer com meus próprios braços. Foi então que não aguentei mais. As lágrimas começaram a cair, silenciosas, quentes no meu rosto gelado. Não queria chorar,
Minha mãe disse que eu tinha que ser forte, mas eu era só uma menina. Soluçando baixinho, apertei o pedaço de rapadura contra o peito. O primeiro dia tinha acabado, mas o pior ainda estava por vir. Naquela primeira noite, mal dormi. O colchão fino parecia um pedaço de pano jogado no chão, e o frio entrava pelos cantos daquela parede sem janelas, se infiltrando nos meus ossos. Minhas pernas estavam encolhidas contra meu peito, e meus braços apertavam o pedaço de rapadura que minha mãe me deu, como se aquilo fosse o único elo que ainda me ligava ao que um dia chamei de lar. Mas foi a fome que não me deixou descansar. Meu estômago roncava de um jeito que até me assustava. No início tentei ignorar. Tentei me convencer de que dormiria e acordaria melhor. Mas a fome não deixava. Ela não era só um buraco vazio. Era uma dor aguda, que ia e voltava como se me lembrasse a todo instante que eu já não estava mais na minha casa. Na minha casa? Tentei não pensar nela. Tentei não lembrar dos olhos da minha mãe cheios de lágrimas quando me deixou ir. Tentei esquecer o cheiro da terra molhada e o som dos meus irmãos correndo pelo terreiro. Mas era impossível. A saudade me rasgava por dentro. Quando o dia começou a clarear, ouvi barulhos do lado de fora. Uma panela batendo. Passos apressados. A porta do quartinho se abriu de repente. E a mulher de avental, a cozinheira, descobri depois, me olhou com impaciência. Levanta, menina. O dia já começou. Meus olhos ardiam. Eu queria só mais um minuto deitada, mas percebi que ali ninguém se importava com o meu cansaço. Levantei meio zonza, ainda com a roupa amarrotada do dia anterior. Venha, vou te mostrar o que tem que fazer. Fui atrás dela até a cozinha, e o cheiro de café e pão quente bateu forte no meu estômago vazio. Minha boca salivou. Era um cheiro tão bom, tão parecido com os dias em que minha mãe conseguia trocar algum serviço por um pão amanhecido. Parei na porta, esperando que alguém me oferecesse alguma coisa. Mas só vi a mesa farta sendo posta para a da família. Pão francês, manteiga, queijo fresco, bolo de fubá. Tudo que eu nunca tinha tido em fartura na vida estava ali, ao alcance dos meus olhos, mas não das minhas mãos. A cozinheira percebeu meu olhar e balançou a cabeça. Aqui a gente não come o que eles comem, menina. Minha garganta secou. Mas... e meu café? Ela suspirou, foi até um canto da cozinha e pegou um copo de alumínio. Encheu de café preto, sem açúcar, e colocou em cima do balcão. É isso. Bebe logo e vai trabalhar. O líquido estava quente, mas desceu amargo e vazio. Meu estômago protestou. O café sozinho só serviu para enganar a fome por alguns minutos. A cozinheira não me explicou muito. Só me empurrou um pano e apontou para o chão. Esfrega tudo! Não quero ver mancha nenhuma. Me ajoelhei no chão e comecei a esfregar, mesmo sem entender direito o que eu fazia. Minhas mãos pequenas nem sabiam segurar o pano direito. Os joelhos doíam contra o piso gelado, mas ninguém se importava. Passei a manhã limpando o chão, carregando baldes de água que eram quase pesados demais para meus braços finos. E quando finalmente a cozinheira me chamou para almoçar, um alívio me percorreu. Eu precisava comer. Mas quando cheguei à cozinha, só havia um prato com um pouco de arroz seco e um pedaço de abóbora. Olhei para o prato, sem acreditar. Depois de ver aquela mesa farta no café da manhã, pensei que o almoço fosse ter algo parecido. Mas não, eu comia na cozinha. Eu comia o resto. Anda logo, menina. Precisa voltar ao serviço. Peguei a colher e comecei a comer devagar. Minha barriga ainda roncava quando terminei. Queria mais, mas não tinha. A rotina se repetiu nos dias seguintes. Acordava antes do sol nascer, tomava um café amargo, passava o dia limpando, lavando e ouvindo broncas. Comia pouco, dormia pouco. Meus joelhos estavam sempre vermelhos de tanto esfregar o chão.
Minhas mãos começaram a criar feridas por causa do sabão forte. Mas eu não podia reclamar. Aprendi rápido que qualquer reclamação era punida com um tapa, um beliscão ou, no mínimo, um grito. Menina burra! Não sabe fazer nada direito? Dona Clarice falava quase todos os dias. Ela nunca me chamava pelo nome. Nunca perguntou quem eu era, de onde eu vinha. Eu não era ninguém ali. Às vezes, as crianças da casa passavam por mim correndo, rindo, brincando. Tinham minha idade, mas eram tão diferentes. Vestiam roupas limpas, tinham sapatos, cabelos bem penteados. Eu baixava os olhos e continuava esfregando o chão. Quando chegava a noite, voltava para o quartinho apertado e caía no colchão duro, sem forças. Chorava em silêncio, mordendo o pano do travesseiro para ninguém ouvir. A saudade da minha mãe queimava. A fome era um buraco sem fim. E o pior era saber que aquele era só o começo. O tempo passou e logo os dias começaram a se misturar. Eu já não sabia se era segunda ou domingo, porque todos pareciam iguais. Acordar antes do sol, tomar café amargo, esfregar o chão, carregar baldes, ser chamada de burra, comer as sobras frias e dormir num colchão fino sem cobertas. Mas se eu achava que a fome e o cansaço eram o pior que poderia me acontecer, descobri rápido que existia algo ainda mais difícil de suportar: os castigos e as humilhações. Na casa de Dona Clarice, um erro nunca passava despercebido. A primeira vez que fui castigada de verdade foi por causa de um prato que escorregou das minhas mãos. Eu tinha acabado de enxugar a louça quando, sem querer, minha mão pequena e trêmula falhou, e o prato caiu no chão, espatifando-se em 1000 pedaços. O barulho ecoou pela cozinha, e o silêncio que veio depois foi ainda pior. Eu congelei. Meu coração batia forte. Sabia que tinha feito algo errado, mas, dentro de mim, uma parte infantil ainda esperava que alguém dissesse: tudo bem, foi sem querer. Mas não. O som dos passos de Dona Clarice ecoou no piso. Ela apareceu na porta da cozinha, olhou para os cacos no chão e, em seguida, para mim. O que foi isso? Minha boca secou. Foi sem querer, senhora. Eu tentei segurar, mas ela nem esperou que eu terminasse de falar. Em um segundo, sua mão pesada acertou meu rosto. A dor queimou minha bochecha, e o susto foi tão grande que meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo que eu percebesse. Sem querer, menina burra. Sabe quanto custa um prato desses? Eu balancei a cabeça, ainda segurando o rosto ardido. Não vai jantar hoje. E se quebrar mais alguma coisa, vai dormir no quintal, entendeu? Meu estômago roncou na mesma hora, como se ele soubesse que aquela seria mais uma noite vazia. Não reclamei. Não chorei na frente dela. Só abaixei a cabeça e juntei os cacos com as mãos trêmulas. Mas naquela noite, deitada no meu colchão fino, a fome me corroía de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. A dor no rosto era nada perto do buraco no meu estômago. Me encolhi no escuro e chorei sem som, mordendo o pano da almofada para ninguém ouvir. Os castigos vieram de muitas formas depois disso. Um dia espirrei na sala enquanto passava pano no chão. Apenas espirrei. Não tive tempo de segurar. Dona Clarice, que estava sentada no sofá, franziu o nariz e fez uma careta de nojo. Que asco, menina! Que falta de educação! Sabe o que acontece com empregada sem modos na minha casa? Não respondi. Meu corpo inteiro tremia. Fica sem almoço. E sem jantar também. Para aprender. E aprendi. Aprendi a segurar o espirro. A andar sem fazer barulho. A nunca olhar diretamente para os olhos dela. Aprendi que qualquer coisa podia ser motivo para castigo. Se eu demorasse demais para varrer, era chamada de preguiçosa. Se fizesse rápido demais, era chamada de desleixada. Se pedisse comida, era ingrata. Se ficasse quieta, era burra. Era como se, não importa o que eu fizesse,
nunca estivesse certo. Mas o pior de tudo eram as humilhações na frente dos outros. A casa de Dona Clarice sempre tinha visitas, mulheres bem vestidas e cheias de perfumes caros. E toda vez que alguma delas chegava, eu era chamada para servir café. Mas não era só para isso. Ela gostava de me exibir. Vejam essa menina. Peguei lá do mato. Não sabia nem segurar um pano de chão. As mulheres riam. Eu ficava ali de cabeça baixa, segurando a bandeja com as xícaras tremendo nas minhas mãos. Mas, pelo menos agora, aprendeu a ser útil, né? Odiava quando falavam de mim como se eu fosse um animal treinado. E tinha as crianças da casa. Eram 2 meninas, mais ou menos da minha idade. Tinham tudo que eu nunca tive. Vestidos limpos, brinquedos caros, educação na ponta da língua. Mas também tinham a maldade que só quem nunca sofreu pode ter. "Você cheira mal", disse uma delas um dia, franzindo o nariz quando passei pelo corredor. "Mamãe disse que gente como você tem cheiro de pobre." A outra riu e cobriu o nariz, como se eu fosse suja. Meus olhos arderam. Eu tomava banho todos os dias, mas com água fria, num tanque de cimento nos fundos da casa. Não tinha sabonete perfumado, nem shampoo com cheiro de flores. Naquela noite, esfreguei minha pele até ela arder, mas nada tirava aquela sensação de sujeira. Não sei quanto tempo passou assim. Meses? Anos? A única coisa que sei é que depois de um tempo, parei de esperar por um dia melhor. A fome se tornou rotina. O cansaço virou parte de mim. As palavras duras se misturaram com os pensamentos dentro da minha cabeça. E foi assim que aprendi a sobreviver. Sem sonhos, sem esperanças. Até o dia em que tudo mudou. Eu já tinha me conformado com a minha nova vida. O que antes era dor virou costume. O que antes me fazia chorar, agora eu apenas engolia, junto com a comida fria e racionada que me davam. Eu já não tinha esperanças de que alguém me tiraria dali. Mas dentro de mim, bem no fundo, ainda existia algo que ninguém conseguia arrancar. Os sonhos que eu guardava no coração. Por mais que me chamassem de burra, de feia, de imunda, eu sonhava. Sonhava em poder correr de novo, descalça na terra quente da minha casa. Sonhava em sentir o cheiro do cabelo da minha mãe quando ela me abraçava. Sonhava que um dia voltaria para casa e meus irmãos ainda estariam lá, me esperando. Sonhava que alguém, qualquer pessoa, olharia para mim e me veria como uma criança, e não como uma empregada. Era isso que me mantinha viva. Os pequenos momentos de felicidade. Eu não tinha quase nada, mas aprendi a me apegar aos pequenos momentos. Aquelas coisas que ninguém percebia. Havia uma árvore no quintal da casa de Dona Clarice. Uma mangueira enorme com galhos que se espalhavam pelo céu e folhas tão densas que criavam uma sombra fresca nos dias quentes. Quando ninguém estava olhando, eu me permitia alguns minutos ali. Encostava na árvore e fechava os olhos. O vento batia no meu rosto e por um instante eu podia imaginar que estava de volta na roça, no quintal da minha casa. Aquele era o meu lugar secreto. Outro momento bom era quando eu conseguia pegar um pedaço de pão escondido. A cozinheira, apesar de rude, às vezes deixava sobras na beirada da mesa da cozinha, como se tivesse esquecido de guardar. Eu sabia que ela fazia isso de propósito. Era o jeito dela de me ajudar sem que Dona Clarice percebesse. E quando eu pegava aquele pedacinho de pão amanhecido e mastigava devagar, fechando os olhos para sentir o gosto, era como se, por alguns segundos, eu não fosse só uma empregada. Eu era uma menina outra vez. Mas os sonhos que eu mais guardava eram aqueles que eu não ousava contar para ninguém. Eu queria aprender a ler e escrever. Sabia que as crianças da casa iam para a escola. Voltavam com cadernos, lápis, livros. Eu via os rabiscos no papel e queria entender. Certo dia encontrei um jornal velho jogado no quintal. Peguei o papel com cuidado e tentei decifrar o que estava escrito.
As letras pareciam formigas caminhando pelo papel, organizadas de um jeito que eu não entendia. Mas eu queria entender. À noite, quando todos dormiam, eu pegava o jornal escondido e olhava para as palavras, tentando memorizar os formatos. Quando a cozinheira percebeu o que eu fazia, um dia chegou perto e sussurrou: "Você quer aprender a ler, menina?" Meus olhos brilharam. Assenti, sem coragem de dizer em voz alta. Ela olhou para os lados e depois pegou-lhe um giz de carvão que usava para marcar a lenha do fogão. "Vou te ensinar uma palavra por semana, mas não deixa ninguém saber, senão estamos perdidas." Foi assim que aprendi minha primeira palavra: mãe. Fiquei olhando para aquelas 3 letras no chão de terra do meu quartinho, desenhadas com o carvão, e senti o peito apertar. Mãe. Quantos anos faziam desde a última vez que vi a minha? Será que ela ainda pensava em mim? Eu não sabia, mas agora eu conseguia escrever mãe. E isso já era um começo. O dia em que a esperança quase morreu. Mas não importava o quanto eu sonhasse. A realidade sempre me puxava de volta. Em um dia de verão, Dona Clarice teve uma visita importante. Um casal de parentes veio para jantar. E tudo tinha que estar impecável. Eu passei o dia inteiro limpando, correndo de um lado para o outro, carregando bandejas. E no meio da correria, sem querer, tropecei na beira do tapete da sala. A travessa de carne que eu segurava caiu no chão. O silêncio foi instantâneo. O rosto de Dona Clarice se contorceu de ódio. "Sua incompetente! Você é um desastre!" Ela avançou em mim. A primeira coisa que senti foi a mão dela puxando meu cabelo para trás, me jogando no chão. "Vai ficar aí mesmo. Já que gosta tanto de ser porca, vai comer no chão." Minhas mãos tremeram. Olhei para os convidados esperando que alguém dissesse que aquilo era cruel. Mas ninguém falou nada. Apenas me observavam. "Anda, come!" Minhas lágrimas caíram, mas não me mexi. "Come!" Ela pegou-me um punhado da carne do chão e esfregou no meu rosto. O cheiro se misturou com a poeira do tapete. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Naquela noite, quando fui para o quartinho, não chorei. Apenas fiquei deitada, olhando para o teto. Pela primeira vez, não consegui sonhar. Mas então, um dia, alguém apareceu para mudar tudo. Eu achava que já tinha vivido o pior. Achava que já conhecia o limite da fome, do cansaço, da humilhação. Mas aquela noite me mostrou que sempre pode ficar pior. Foi numa quinta-feira de um verão abafado. A casa estava cheia. Visitas iam e vinham. E eu passava de um lado para o outro, servindo, limpando, abaixando a cabeça sempre que alguém falava comigo. O dia inteiro foi assim, até que, já tarde da noite, quando tudo parecia mais calmo, ouvi meu nome sendo chamado. "Menina!" Era a voz de Dona Clarice. Eu já sabia que quando ela me chamava daquele jeito, algo ruim estava para acontecer. Apressada, fui até a sala. Ela estava em pé, segurando um vestido verde na mão. Um vestido que não era dela. Meu coração começou a bater forte. "Quem mexeu no meu armário?" A voz dela estava fria, perigosa. Meus olhos foram direto para o vestido. Na barra, havia uma sujeira escura. Eu não sei, senhora." Minha voz saiu pequena. "Você acha que eu sou burra? Acha que não percebo quando uma carrapatinha fedida coloca as mãos no que não é dela?" Eu congelei. Eu não tinha feito nada. Mas não importava. Quando Dona Clarice colocava algo na cabeça, ninguém a fazia mudar de ideia. Ela se aproximou devagar. E antes que eu pudesse reagir, senti um puxão forte no meu cabelo. "Quer ser madame agora, menina? Quer usar os meus vestidos?" Meus pés mal tocavam o chão. Tentei segurar o choro, mas a dor no couro cabeludo era forte demais. Ela me arrastou até o quintal e me jogou no chão. "Se quer ser uma imunda, vai dormir como uma imunda." Minha cabeça girava.
Foi então que percebi. Ela trancou a porta. Eu estava do lado de fora. A noite estava quente, mas ali no quintal, com o chão de terra úmido e o vento cortando a pele, um arrepio gelado tomou conta do meu corpo. Me encolhi num canto, abraçando os joelhos. Nunca tinha dormido do lado de fora. Nunca tinha ficado sozinha na escuridão. Os sons da noite eram assustadores. O vento assoviava entre as folhas da mangueira e algum bicho se mexia no mato. Cada ruído me fazia prender a respiração. Eu queria bater na porta, pedir para entrar, implorar, mas eu sabia que seria em vão. E então a fome veio. Aquela fome que nunca ia embora, que queimava por dentro. Eu já não me lembrava mais da última vez que tinha comido de verdade. E, como se a humilhação não pudesse ser maior, a chuva veio. Começou com um pingo, depois outro. Em minutos o céu desabou sobre mim. A terra virou lama sob minhas pernas, e minha roupa grudou no corpo. Os trovões estouravam no céu como se fossem gritos. Eu me encolhi ainda mais. Foi ali que eu perdi a esperança. Chorei. Chorei até não conseguir mais. Chorei porque sabia que ninguém ia me socorrer. Porque sabia que minha mãe não viria me buscar. Porque percebi que se eu desaparecesse naquela noite, ninguém sentiria falta. Eu era só uma menina sem nome, sem voz, sem história. A chuva lavava o meu rosto, mas não levava embora a dor. Até que, no meio da tempestade, algo aconteceu. Eu ouvi um barulho. Passos. Alguém se aproximava. Quando levantei a cabeça, vi uma sombra. Era alguém que mudaria tudo. A chuva continuava forte, batendo contra meu rosto, misturando-se às lágrimas que eu já nem conseguia controlar. Meu corpo tremia. Meus dentes batiam um contra o outro. E o medo de estar sozinha naquela escuridão parecia me sufocar. Então, eu ouvi. Passos. Lentos. Cuidadosos. Se aproximando de onde eu estava encolhida, tentando me esconder do frio e da tempestade. Meu coração disparou. Quem poderia ser? Minha primeira reação foi me encolher ainda mais, como se pudesse desaparecer ali, entre a lama e as folhas molhadas. Mas quando a sombra finalmente saiu da escuridão, percebi que não era Dona Clarice, nem nenhuma das visitas ricas que riam das minhas desgraças. Era a cozinheira. Ela se abaixou ao meu lado e por um instante fiquei imóvel, esperando mais uma bronca, esperando que me mandasse calar a boca e aguentar firme. Mas não foi isso que aconteceu. Ela tirou o xale das costas e cobriu meu corpo molhado. Foi um gesto tão simples, mas ao mesmo tempo tão grande, que me fez sentir uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Cuidado. Fica quietinha, menina. Ela sussurrou, a voz baixa para que ninguém mais escutasse. Logo essa chuva passa. Eu não sabia o que dizer. Apenas olhei para ela, sem entender por que estava sendo boa comigo quando ninguém mais era. A cozinheira suspirou. Você é só uma criança, né? Pequena demais para tanto sofrimento. Aquelas palavras apertaram meu peito, porque, naquele momento, percebi algo que eu tentava ignorar há muito tempo. Eu ainda era uma menina. Mesmo esfregando o chão, carregando baldes de água, recebendo gritos e tapas, no fundo eu era só uma criança que precisava de alguém para protegê-la. E ali, naquela noite, pela primeira vez, alguém viu isso. A cozinheira me ajudou a me levantar e, com um olhar atento para garantir que ninguém nos via, fez um sinal para que eu a seguisse. Pensei que ela fosse me mandar de volta para meu quartinho, mas em vez disso, me levou até a cozinha. Aquela mesma cozinha onde eu já tinha limpado panelas e lavado o chão até as mãos racharem. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu não estava ali para trabalhar. Ela olhou ao redor, depois abriu um dos armários e tirou um prato. Não era muito. Um punhado de arroz, um pedaço pequeno de carne, uma fatia de pão amanhecido. Mas para mim, aquilo era um banquete.
Colocou na minha frente sem dizer nada. Minha garganta fechou. Eu queria agradecer, mas não consegui. Apenas comi. Cada colherada era como um abraço quente. Uma lembrança de casa. Uma esperança de que talvez eu ainda tivesse uma chance de sobreviver àquilo. Quando terminei, a cozinheira pegou-lhe um pano e enxugou meu rosto, tentando tirar a lama e a água que escorriam do meu cabelo. "Vou arrumar uma roupa seca para você", disse baixinho. "Mas não pode contar para ninguém, ouviu?" Assenti. Eu sabia. Naquela casa, bondade era um segredo. Depois daquela noite, eu sabia que nada na minha vida tinha mudado de verdade. Dona Clarice continuava a mesma. As humilhações continuavam. A fome ainda estava lá nos dias ruins. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes. Eu tinha uma aliada. A cozinheira nunca foi abertamente carinhosa, nem me tratava como se fôssemos amigas. Mas em silêncio, ela cuidava de mim do jeito que podia. Se sobrava um pedaço de bolo na mesa, eu sabia que encontraria guardado num cantinho, longe dos olhos dos outros. Se minha roupa estava rasgada, no dia seguinte aparecia costurada, como se fosse mágica. Se meu corpo estava cansado demais para continuar, ela dava um jeito de me deixar descansar uns minutos a mais, sem que ninguém percebesse. Foi com ela que aprendi que mesmo no pior dos lugares, mesmo no meio do sofrimento, sempre pode existir um pouco de luz. E foi essa luz que um dia me deu forças para fugir. Eu não sabia o que era esperança até conhecer a cozinheira. Até aquele momento minha vida era apenas uma sequência de dias cinzas, onde a fome, o cansaço e os castigos se repetiam como um ciclo sem fim. Mas depois daquela noite chuvosa, algo dentro de mim mudou. Mesmo que tudo na casa de Dona Clarice continuasse o mesmo, mesmo que os gritos ainda ecoassem, que os castigos continuassem a acontecer, agora eu tinha um motivo para acreditar que podia existir algo além daquela vida. E foi essa esperança que um dia me deu forças para fazer o que eu jamais imaginei: fugir. Os meses se passaram. Eu continuava minha rotina de sempre, acordando antes do sol nascer, lavando, limpando, carregando baldes, sempre evitando chamar atenção. Mas um dia, uma conversa que escutei por acaso me fez entender uma coisa que eu tentava negar. Eu nunca sairia daquela casa por vontade deles. Eu estava no quintal, esfregando um lençol no tanque, quando ouvi Dona Clarice conversando com uma das visitas. "Essa menina já tá aqui há um tempo, né?" A mulher disse com desinteresse. "Ah, sim. Peguei lá do sertão, um bicho do mato. Mas pelo menos agora serve para alguma coisa." Meu coração gelou. "E quando ela crescer, o que vai fazer?" Dona Clarice riu. "Crescer? Essas aí não crescem. Vão ficando velhas e servindo a vida toda." A visita concordou com a cabeça, como se fosse óbvio. Eu parei de esfregar o lençol. Minhas mãos tremeram. Era isso? A vida toda? Aquela casa seria minha prisão para sempre? Foi nesse momento que eu soube. Se eu não saísse dali por conta própria, ninguém nunca me deixaria ir. E então, naquela mesma noite, tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu sabia que fugir não seria fácil. Para onde eu iria? Como eu sairia sem que ninguém percebesse? Se eu fosse pega, sabia o que me esperava. Castigos ainda piores do que os que eu já conhecia. Mas eu não podia mais viver com medo. Esperei até tarde da noite, quando todos já estavam dormindo. Meu coração batia tão forte que eu achava que iam ouvir lá de dentro. Fui até a cozinha tentando fazer o menor barulho possível. Quando abri a porta, me assustei. A cozinheira estava lá. Ela me olhou e não precisou perguntar nada. Sabia o que eu ia fazer. "Você tem certeza?" A voz dela era baixa, mas firme. Engoli em seco e assenti. Ela suspirou e me entregou um pedaço de pano enrolado. "Peguei um pouco de comida para você, mas cuidado.
Se te pegarem, vão te machucar de verdade. As lágrimas encheram meus olhos. Obrigada. Foi a primeira vez que eu disse isso para alguém em anos. Ela não respondeu, apenas colocou a mão no meu ombro e me empurrou para essa porta dos fundos. Vai, agora. E eu fui. Meu coração martelava no peito enquanto eu corria descalça pela estrada de terra. A noite era fria, o vento cortava minha pele, mas eu não sentia nada além da adrenalina. Pela primeira vez em anos, eu estava fora daquelas paredes. Tudo era escuro, assustador. Eu não sabia para onde ir, apenas sabia que não podia parar. Corri até minhas pernas queimarem, até meus pés doerem. Então, quando achei que não aguentava mais, vi algo à frente. Uma luz. Uma casa pequena, simples, com fumaça saindo da chaminé. Meu coração se encheu de esperança. E foi ali, naquela casinha perdida na estrada, que minha vida recomeçou. O frio cortava minha pele enquanto eu caminhava sem destino. Minha fuga tinha sido impulsiva, desesperada. E agora, no meio da estrada escura, o medo começou a se infiltrar na minha coragem. Para onde eu iria? O que eu faria se alguém me encontrasse? As palavras de Dona Clarice ainda ecoavam na minha cabeça. Essas aí não crescem. Vão ficando velhas e servindo a vida toda. Mas eu me recusava a aceitar aquilo. Minha barriga roncava, mas eu apertava com força o pano que a cozinheira me entregou antes da fuga. Quando finalmente parei para abrir, encontrei um pedaço de pão, um punhado de farinha de milho e uma garrafinha de água. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Ela tinha me dado o pouco que podia. Sentei na beira da estrada e comi devagar, sentindo o gosto seco do pão misturar com minha própria saliva. A fome era cruel, mas a liberdade era mais forte. Pela primeira vez em anos, ninguém ia gritar comigo. Eu poderia respirar sem medo. Mas para onde eu iria? Quando voltei a andar, a estrada parecia infinita. Só conseguia ver a poeira levantando sob meus pés descalços e ouvir o som dos grilos ao longe. Foi então que vi a casinha. Era uma casa simples, pequena, de madeira, com fumaça saindo pela chaminé. Uma luz fraca brilhava pela fresta da janela. Meu coração acelerou. Por um momento pensei em seguir em frente, não incomodar ninguém. Mas minhas pernas já não me obedeciam mais. Eu estava exausta. Criei coragem e fui até a porta. Bati 3 vezes, hesitante, pronta para correr caso fosse preciso. O silêncio que veio depois pareceu durar uma eternidade. Então, a porta rangeu e se abriu. Uma senhora apareceu. Baixinha, com os cabelos grisalhos presos num coque simples e um olhar atento que me analisou dos pés à cabeça. Menina, o que você faz aqui a essa hora? Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eu não sabia o que dizer. A mulher olhou para meus pés descalços, para minhas roupas sujas, para o pano amassado nas minhas mãos. Você fugiu, não foi? Engoli em seco. Ela suspirou e deu um passo para trás. Entre. Mas se for encrenca, prefiro nem saber. Não pensei 2 vezes. Entrei. E ali, naquela casa simples de madeira, a minha vida recomeçou. A senhora se chamava Dona Antônia. Vivia sozinha depois que os filhos cresceram e foram embora para a cidade grande. Ela era uma mulher dura, de poucas palavras, mas com um coração que se mostrava nos pequenos gestos. Pode dormir no quartinho dos fundos, disse na primeira noite. Amanhã a gente vê o que faz com você. Meus olhos ardiam de cansaço. Me deitei no colchão e, pela primeira vez em muito tempo, não chorei antes de dormir. Os dias seguintes foram de aprendizado. Dona Antônia não perguntava sobre meu passado, mas me ensinou coisas que eu nunca tinha aprendido. Como plantar feijão na terra. Como ferver água no fogão a lenha. Como costurar uma barra de vestido sem rasgar o tecido. Ela nunca me tratou como uma empregada. E aos poucos,
Fui entendendo que eu não precisava ter medo de todo adulto. Mas as marcas ainda estavam ali. Nos primeiros meses, eu acordava assustada com qualquer barulho. Às vezes, tinha pesadelos onde Dona Clarice me puxava pelos cabelos de volta para aquela casa. Mas toda vez que isso acontecia, eu acordava e via o telhado de madeira da casa de Dona Antônia. E então, eu me lembrava. Eu não estava mais presa. Eu era livre. Mesmo com a segurança que sentia ao lado de Dona Antônia, uma sombra ainda me perseguia. O medo de ser encontrada. Será que Dona Clarice sentiu minha falta? Será que a polícia estava me procurando? Toda vez que via alguém estranho na estrada, meu coração acelerava. Até que, um dia, uma vizinha de Dona Antônia chegou com uma notícia. Fiquei sabendo que uma menina fugiu da casa dos Silva, lá na cidade. Minha pele gelou. Ela continuou. Dizem que a patroa tá uma fera. Chamou até gente para procurar. Meus olhos encontraram os de Dona Antônia. Ela não disse nada, apenas continuou passando café. Mas eu soube que ela tinha entendido. Naquela noite, ela me chamou e me entregou uma trouxa de roupas. Você precisa ir. Meu estômago revirou. Mas para onde? Ela respirou fundo. Tenho uma irmã na cidade vizinha. Ela pode te ajudar, mas você precisa ir logo antes que te encontrem. Meus olhos ardiam de lágrimas. Eu não queria ir, mas sabia que não tinha escolha. Na manhã seguinte, Dona Antônia me deu um último prato de comida e um abraço apertado. Você é forte, menina, disse baixinho. Agora vá e nunca mais olhe para trás. Peguei minha trouxa e caminhei pela estrada, o coração apertado, mas os pés firmes. Dessa vez, eu não fugia. Eu começava uma nova vida. Eu segui pela estrada com a trouxa de roupas nos braços e os pés descalços, sentindo o sol quente na pele. Mas, diferente de antes, quando fugi pela primeira vez com medo, dessa vez era diferente. Eu ainda estava assustada, ainda não sabia o que me esperava, mas havia algo novo dentro de mim. Esperança. Dona Antônia tinha me dado mais do que um abrigo e comida. Ela me deu a chance de recomeçar, e eu agarrei essa chance com toda a força que ainda me restava. A viagem foi longa, mas cheguei à cidade vizinha ao anoitecer. Não era tão grande quanto eu imaginava, mas para quem veio da roça, cada rua parecia imensa. A casa da irmã de Dona Antônia ficava num bairro simples. Quando bati na porta, fui recebida por uma mulher alta, de olhos atentos e expressão séria. Você que é a menina que minha irmã mandou? Assenti, apertando a trouxa contra o peito. Ela suspirou e fez sinal para eu entrar. Não tenho muito, mas aqui ninguém te bate. Eu nunca tinha escutado palavras tão simples que significassem tanto. Naquele momento, soube que minha vida ia mudar. Nos meses seguintes, aprendi coisas que antes pareciam impossíveis. Aprendi a ler e escrever. A irmã de Dona Antônia me ensinou a pegar um lápis, a juntar as letras, a formar palavras. O dia que consegui escrever meu próprio nome foi o dia que senti que, pela primeira vez, eu existia. Aprendi um ofício. Ela me ensinou a costurar. No começo, meus dedos se machucavam nas agulhas, mas depois fui pegando o jeito. Logo eu já fazia barras de saia, ajustava vestidos, consertava roupas. Aprendi que eu merecia ser tratada com respeito. Passei anos achando que era normal ser humilhada. Mas ali, percebi que o mundo era grande demais para eu me contentar com pouco. E, pela primeira vez, comecei a fazer planos para o futuro. Os anos se passaram. Eu já não era mais aquela menina assustada que dormia no chão, que tremia de fome e medo. Agora, eu tinha minha própria máquina de costura, fazia vestidos para as senhoras do bairro e até começava a juntar um dinheirinho. Mas faltava algo. Minha família, minha mãe, meus irmãos. Eu nunca mais tinha ouvido falar deles. O tempo passou
E eu não sabia se ainda estavam na mesma cidade, se tinham mudado, se estavam vivos. Até que num dia qualquer, enquanto levava uma encomenda para uma cliente, ouvi uma voz que congelou meu coração. Célia? Meu corpo travou. Me virei devagar, o coração na garganta. E ali, na minha frente, estava minha mãe. Ela estava mais velha, mais magra, com rugas que eu não me lembrava. Mas os olhos eram os mesmos. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela me abraçou. E eu chorei. Chorei todos os anos perdidos. Toda a saudade que ficou entalada na garganta. E naquele abraço, eu soube que finalmente estava em casa. Hoje sou uma senhora de 77 anos. Tenho filhos, netos e uma casa que, mesmo simples, é minha. Nunca mais fui tratada como empregada sem nome, como um nada. Nunca mais passei fome. Nunca mais deixei que alguém me fizesse sentir menos do que eu sou. E quando olho para trás, para aquela menina que dormia no chão de um quartinho apertado, que segurava o choro enquanto esfregava o chão, que passou fome e frio, sinto um orgulho enorme. Porque ela sobreviveu. Ela não se deixou apagar. E hoje conto minha história porque sei que existem muitas outras meninas como eu. Meninas que acham que o sofrimento nunca vai acabar. Mas vai. Porque se tem algo que aprendi na vida, é que nunca devemos desistir de nós mesmos. Essa foi minha história de vida, meus queridos e queridas. Se você se emocionou, peço por gentileza, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me deixa muito feliz. Até mais!